Ao descobrir que estava grávida de sua primeira filha, Eliane recebeu de seu companheiro a proposta de interromper sua gestação, mas decidiu seguir sozinha, assumindo sua filha porque sabia que era a melhor escolha. Com mestrado em Ciências Médicas e doutorado em Fisiopatologia, ambos pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, doutora Eliane é uma especialista no diagnóstico de doenças hematológicas. Hoje, ela gerencia o Laboratório de Análises Clínicas do Hospital Regional em Mato Grosso do Sul. Filha de um caminhoneiro e de uma cozinheira de creche, né, que estudava lá na Vila Moreninha. Então era um bairro distante, né? Hoje é uma cidade lá, né? Tem tudo, banco, acho que até shopping, hospital, tudo lá. Mas na época nem escola tinha, era um bairro que estava assim recém começando, não tinha asfalto, não tinha nada de saúde, era muito longe. Que quando iniciei o estudo lá na 5ª série, vindo de São Paulo, né? Eu vim adolescente para cá. A gente não tinha nem carteira para sentar. Levava um tapetinho enroladinho e uma plancheta. Então ali eu sentava no tapetinho e a plancheta no colo para poder acompanhar e copiar, porque ainda não tinha carteira, né? Então eu me lembro assim, a minha trajetória. Eu comecei e eu gostava, eu sempre gostei de estudar, sempre fui uma boa aluna, sempre fui dedicada, né? E a minha luta naquela época, adolescente, era porque eu não estava tendo um estudo de qualidade, né? E eu preocupada, como que eu vou conseguir entrar numa universidade, né, se eu não tenho um bom estudo? Mas tudo aconteceu, né? Eu fiz um curso profissionalizante, fui trabalhar na área de saúde. Aí, como técnica de laboratório na área da saúde, eu convivi com muitas pessoas que me incentivaram a fazer uma faculdade, a estudar. E foi tudo assim uma conquista, né, Keila? Não tinha dinheiro para pagar um cursinho, para prestar o vestibular. Aí meu primo lá de Campinas, foi o primeiro neto do meu avô a se formar, e ele fez, na época, ciência da computação, foi da 4ª turma, se não me engano, da Unicamp. Então ele me incentivou. Quando eu falei para ele que eu queria voltar a estudar depois de ficar 5 anos, né? Eu terminei o ensino médio, fui trabalhar na Santa Casa como técnica de laboratório, fiquei 5 anos trabalhando em tudo quanto é lab que tem aqui em Campo Grande. E aí ele falou assim, não, eu vou pagar o cursinho para você. Aí esse meu primo investiu em mim. Aí eu fiz o cursinho à noite, né? Porque trabalhava de manhã e à tarde, saía do trabalho e ia para o cursinho. E aí eu fiz então a minha faculdade de Ciências Biológicas, né? Com muito sacrifício, né? Com muita dificuldade. Mas assim, em tudo, Deus foi preparando, né? Tanto que chegou no final da minha graduação, eu havia feito iniciação científica, na disciplina de genética, investigando uma alteração de série vermelha, vamos supor, assim, um tipo de anemia que é comum. Eu trabalhei com Furnas de Dionísio, né, que é uma comunidade quilombola que tem aqui, e esse trabalho de iniciação científica me levou para São José do Rio Preto, né, com um pessoal que era referência. Aí lá nesse estágio que eu fiz, eu perguntei, bom, aqui eu estudei a proteína que está alterada e que causa essa alteração genética, né? O que tem de mais moderno? Eles falaram, é biologia molecular. Isso assim, final dos anos 90, 96, 97. Biologia molecular. Eu falei, e onde tem isso? Na Unicamp. Aí eu cheguei do estágio aqui em Campo Grande e falei para a minha orientadora, né, a professora Sueli. Falei, olha, professora, disse que agora o pessoal está fazendo não mais a investigação da proteína que causa essa alteração, mas é biologia molecular, já estão trabalhando com o gene da condição, né? Dela, então vamos solicitar um estágio. Isso já estava quase me formando, né? Eu me formava em final de 96, isso foi mais ou menos em abril, mais ou menos, de 96. E aí ela mandou uma cartinha, naquela época não tinha e-mail assim, né? Eu descobri o departamento lá na Unicamp que acolhia estagiários, né, que era na Faculdade de Ciências Médicas, no Laboratório de Genética Médica, né, e descobri o nome da professora porque tem esse meu primo que está lá e também foi ajudando. E não veio resposta nenhuma, né? Eu terminei a iniciação científica. Na noite que a gente estava jantando, né, que era o jantar da formatura, antes da colação de grau, ela veio com uma cartinha e tinha lá o símbolo da Unicamp dela. Ó, que chegou para mim, aí eu olhei, nossa, esse símbolo aí eu conheço, é da Unicamp. Daí falou assim, recebi a carta, ela falou, para você fazer o estágio. Eu falei, professora, mas agora? E naquela época, Keila, eu já estava dando aula em cursinho, dava aula numa escola que nem existe mais hoje, que é o latino-americano, que na época estava no auge, né? Então, eu nem tinha me formado, eu já estava dando aula. Eu falei, professora, agora que veio essa carta dela, falou assim, mas você vai fazer esse estágio. Era em janeiro o estágio, a gente estava em dezembro, né? Era em janeiro de 97. Dela, você vai e você não volte para Campo Grande sem no mínimo um mestrado. Você vai e vai ficar. Aí eu falei, nossa.
Aí cheguei em casa, conversei com a minha mãe, com meu pai, meu primo, falei para ele dessa possibilidade, daí ele falou, não, Eliane, venha. E eu já tinha uma amiga muito querida, que a gente frequentava a mesma igreja em Campo Grande, que estava em Campinas, né, que é a Letícia. Ela me acolheu na casa dela e eu fui fazer esse estágio e fiquei. Prestei a prova no final de 97, né, passei na prova e consegui fazer o meu mestrado, com muita dificuldade. Claro que muita coisa aconteceu, dificuldade financeira para me manter numa cidade cara como Campinas, né? Não tive bolsa logo de início. E aí Deus fez uma coisa muito boa para mim, assim, eu consegui um emprego na Unicamp, né? Contratada, mas eu consegui um emprego como bióloga no mesmo laboratório onde eu fazia e desenvolvia o meu mestrado. Às vezes eu me perguntava, quando eu sabia que eu ia, né, ia passar por um processo de seleção no final de 97, eu falava, meu Deus, que eu estou fazendo aqui, né? Quando eu olhava para as outras pessoas e via a bagagem que elas tinham, a história da universidade, de onde elas estavam vindo. E, no entanto, eu saí da escola lá da Moreninha, né? Fiz um curso técnico de laboratório, trabalhei 5 anos e, de repente, fiz uma faculdade e estava eu lá com a promessa de um estágio, né? Você era solteira? Eu era solteira. E qual era a relação sua com Deus? Naquela época, Keila, eu acho assim, eu, na verdade, fui para a igreja muito cedo, fui para a igreja católica. Meus pais nunca deram assim um ensinamento cristão para nós, uma formação religiosa. Eles sempre deixaram a gente muito à vontade, tanto eu quanto meu irmão. Só que eu sempre tive muita sede de Deus, né? E na minha adolescência tinha uma igreja católica no bairro, lá nas Moreninhas, né? Que era a Cidade Morena, na verdade, né? E eu comecei tudo tarde, então eu só era batizada. Aí eu fiz primeiro a Eucaristia, fiz a Crisma e depois eu passei a ser catequista. Acho que você nem sabe, né, desse lado meu. Não. Eu fui catequista e minhas primeiras notas de violão eu aprendi a tocar na igreja católica, porque aí eu fazia parte da equipe de liturgia, de música. Então lá que eu comecei. Então eu ia estudar matemática na casa da Helenice, com ela era boa de cálculo, viu? E ali, menina, uma vez a gente estava estudando, o Jailvo chegou, o noivo dela, ele estava noivo. E ele catou esse violão, imagina, eu já gostava de música, eu já tinha sede de Deus, né? E ele começou a cantar umas músicas que eu nunca tinha escutado. Então, assim, umas músicas muito lindas, assim, e eu me apaixonei pela música. E ele começou a cifrar e passar para mim as músicas. E aí eu começava a cantar na catequese aquelas músicas que ele estava me ensinando. Que legal. Então, assim, minha conversão foi um processo, assim, começou dentro da igreja católica, né? E aí depois que eu comecei a estudar a Bíblia com a Helenice nos intervalos, e aí eu fui me apaixonando, né, de um Cristo vivo, né? As canções me levavam... Era, assim, eu sentia que eu estava mais próxima a Deus quando eu cantava aquelas canções, né? Meu marido é católico, de vez em quando eu ia à missa com ele, mas, assim, eu vejo que naquela época não tinha essa vivência com a música que hoje a Igreja Católica tem, mas foi o caminho que eu tomei, né? A Helenice e o Jailvo realmente, assim, utilizaram uma ferramenta que era sensibilidade para música, né? Para me levar para Deus, né? E quando eu saí daqui de Campo Grande, eu tive muita dificuldade de me enturmar numa igreja lá em Campinas, porque Campinas é uma cidade grande, né? Eu frequentei a igreja do Nazareno, frequentei depois uma outra igreja, né, em Paulínia, que era uma comunidade, mas, assim, eu fui me distanciando, sabe? Porque eu não tinha aquele aconchego que eu tinha na comunidade que a gente vivia aqui. E realmente, a brasinha fora da fogueira, a tendência dela é esfriando, né? E eu realmente me distanciei. Na verdade, eu me distanciei da igreja. Mas a minha vida com Deus, algumas coisas são inegociáveis. Então, quando você realmente tem uma experiência viva com Cristo, quando você tem realmente o conhecimento da comunhão com Deus, sabe? Nada, por mais que você não esteja assim, não quero falar agora dos desigrejados, né, que é o que está na moda agora, mas eu vivi um momento de desigrejamento lá em Campinas, muito tempo. Mas eu nunca deixei de adorar a Deus, nunca deixei de amar a Cristo, né? Então, aquilo que eu tive como base da minha caminhada cristã, mesmo não estando dentro de uma igreja, eu permaneci com aqueles princípios, né? E nisso tudo, né, eu tive um relacionamento lá de 2 anos, né? Não me casei, engravidei, né? Durante o período que eu estava fazendo o mestrado. E
Inclusive eu apresentei, né, a conclusão, o meu trabalho de mestrado grávida de 34 semanas, né? Um mês, quase um mês depois a Luísa, minha filha, chegou, né? E eu passei um período assim, sozinha, sem igreja, trabalhando muito, porque eu trabalhava e fazia o mestrado, eu não tinha bolsa para fazer só o mestrado, eu não fui bolsista, eu optei por trabalhar, né? E sozinha. Então, assim, eu até semana retrasada eu estava conversando com a Luísa. Eu falei, filha, você foi a minha opção, né? Porque quando eu engravidei, a primeira reação do pai dela foi, olha, eu ainda estou fazendo a faculdade, você não terminou o seu mestrado, nós estamos construindo a nossa vida, financeiramente essa criança não é viável. Ele disse isso. Eu falei, não, ela é viável, porque se ela veio, eu quero, ela é minha, eu vou até o fim dele. Ele falou, mas não conte comigo, porque eu não estou preparado para isso. Eu falei, não tem problema, eu quero minha filha. Eu já estava com 30 anos, né, Keila? Ia fazer 30 anos. Eu falei assim, não, eu quero, é a minha opção. Aí eu falo para ela, filha, eu escolhi deixar você, porque se eu tivesse escutado o seu pai biológico, né, eu não teria ninguém hoje. Eu tenho você. Filha, você foi a minha opção de vida, ter você. Então você é muito preciosa, você é meu tesouro, tesourinha. Ela ri quando eu falo isso, né? Que linda. Porque, Keila, é muito difícil você ser mãe solteira. Eu sei que a tendência hoje, a modernidade, né? As mulheres empoderadas, né? Dizer, não, eu vou fazer uma produção independente. Mas para mim foi muito triste gestar a Luísa sozinha, a Luísa mexer, eu não ter com quem compartilhar. E aí eu contei para ela semana passada, filha, você desde o meu ventre, né? Você foi a minha opção. E hoje, se não fosse aquela escolha que eu fiz lá atrás de ter você, hoje a gente não teria nada, nem eu, nem seu pai afetivo, que é o Lusa, né, que adotou a Luísa, né. No aniversário de 2 aninhos dela, ele já estava presente como meu namorado. Então eu falo, filha, a mãe também passou por um período de solidão e com você na minha barriga. Só que teve um dia que eu estava tão triste que eu falei assim, não tinha ninguém para compartilhar os seus movimentos, a minha barriga, né, minha mãe longe. Porque eu falei assim, na verdade, eu não sou mais uma pessoa só. A partir do momento que eu optei por trazer você a esse mundo, né, gerada do meu ventre, eu falei assim, nunca mais eu vou ser sozinha. E eu lembro que nesse dia, antes de eu me arrumar para ir no cinema, né, eu lembro que eu peguei o violão, né, ainda cabia no colo, né, que a barriga estava grande, mas ainda estava. E ali eu comecei a louvar e comecei a agradecer a Deus. E eu prometi para Deus que aquela vida que estava sendo gerada dentro de mim era dele. Então, você é de Deus, desde o meu ventre. Né? Embora eu estivesse sozinha, não era aquilo que eu tinha projetado, aquilo que eu fui discipulada, né, para ter uma família completa com o pai, a mãe, o filho, dentro de uma estrutura chamada casamento. Mas eu me vi sozinha. E eu não quis desistir. Eu falei, então, filha, fica tranquila, que sozinha você não está. E você tem uma mãe que ora por você. Né? Olha, tá fervendo a água. Vamos fazer nosso chazinho, Keila? Vamos fazer. Deixa eu pegar aqui a xícara para você. Vamos lá. Põe aqui pra gente. Aí. Hoje tá tão bom para tomar um chazinho, né, tá Keila? tão friozinho hoje. Tá gostoso, né? Eu gosto de frio, viu? Eu também. Aí. Essa tua história vai chegar a muitas meninas, né? A tantas moças que hoje descobriram recentemente que estão grávidas, né? E a gente descobre que a gente está grávida, muitas das vezes, numa circunstância que você não esperava. Você é surpreendido por aquela notícia. Sim. Eu realmente fui 3 vezes surpreendida por essa notícia. Eu não esperava estar grávida.
E assim, qual era o contexto ali que você teve que enfrentar? Você estava vivendo numa cidade nova, você estava trabalhando, né, com muita dificuldade para estudar, quer dizer, no fim, ali, do meio para o fim de um mestrado. Sim. Então eu falei assim, olha, eu não sei o que o futuro me reserva, mas eu sei de uma coisa, eu vou trazer esse bebê ao mundo. Né, com todas as dificuldades, eu não imaginava, Keila, que é tão difícil você ser só. Porque quando você engravida e é uma mãe solteira, mas você tem mãe por perto, família, eu não tinha ninguém, né, tinha os amigos. Né? Graças a Deus, porque o pessoal da Unicamp foi uma família para mim, né? Tanto que no chá de fralda da Luísa, eu fiz dentro de um prédio que estava para ser inaugurado o laboratório novo da FCM, né? E fizeram uma mega festa para mim, eu fui tão abençoada, a Luísa, eu falo que ela sempre foi abençoada, e ela se tornou um mascotinho, tanto que até hoje, o pessoal que vê foto da Luísa lá de Campinas, né, dela moça agora, já fazendo faculdade, uma mulher, né, o pessoal, gente, como que aquele bebê, todo mundo agradável, todo mundo, então assim, Deus supre a gente, sabe, falta do lado. Ela ganhou um monte de mamãezinhas, de papais dentro do seu laboratório. Então era a família que eu tinha, né. Mas, e olha só, né, você podia muito bem ter entrado na onda, né, nesse medo e entrado nessa conversa bem horrível, né, do pai biológico dela, de nós não podemos ter esse bebê, né? Não é apropriado neste momento. Pra gente viver isso. Mas quer dizer, é uma pessoa que já existe. Aí a pessoa, aí quem tá de fora resolve assim, nós não podemos ter. E hoje você não teria o seu tesouro. O meu tesouro, tesourinho. E ela é. Ela é. E menina, Deus prepara as coisas. Na minha licença maternidade da Luísa, eu vim para Campo Grande para ficar perto dos meus pais, tudo, né? E eu deixei currículos. E aí num dia que eu tava assim naquela angústia, pensando, meu Deus, não tem tempo para ficar com a menina, não posso dedicar a Luísa. Quantas vezes passou no meu coração, meu Deus, o que é que eu fiz, né? Tô criando uma menina sozinha, me matando de trabalhar para sustentá-la, sozinha, né? Eu falei assim, puxa, que barra, né? Aí um dia eu estava orando, eu lembro que ela estava deitadinha no bercinho e eu ajoelhei e comecei a orar e clamar mesmo, chorar diante de Deus, né? Eu falei, Deus, eu tô cansada, eu preciso dar mais tempo para minha filha. Lembra daquele negócio da torre de 11 de setembro, né? Naquele dia, menina, eu estava chorando em casa, eu tinha tido um desentendimento com a minha ex-orientadora na Unicamp e esse desentendimento implicava em recursos financeiros, tipo, eu não ia poder fazer mais plantões, que era uma das coisas que me mantinham lá. Ela me pôs num outro setor por causa desse desentendimento e lá eu não teria como fazer hora extra, ia diminuir uma renda. E eu estava muito preocupada, porque eu morava de aluguel, eu tinha comprado um carro, né? Deus estava também me ajudando a prosperar também, mas eu precisava de mais recurso, né? Sim. Naquele dia eu ajoelhei, orei e falei, Deus, eu só tenho uma coisa, dependo de Ti. Eu e minha filha agora. Antes era só eu, agora eu tenho a Luísa. E aquele dia eu orei, sabe? E descansei meu coração. Menina, acho que deu umas 3 horas depois desse momento, um professor meu daqui, da Uniderp, me ligou lá na minha casa, descobriu meu telefone. Ele falou assim, Eliane, como que você está isso em setembro? Ele falou assim, olha, nós vamos precisar de professor aqui na Uniderp, que dê disciplina de biologia celular e molecular. Eu sei que você está trabalhando com isso aí, eu estou com o seu currículo aqui que você trouxe quando você veio a Campo Grande. Você tem interesse? Aí eu falei assim, para trabalhar aí? Ele, para dar aula aqui. Quer dizer, na universidade onde eu me formei, né? E meu professor agora era o coordenador do curso, que é o Ademir. Aí eu falei, Ademir, menino, eu quero. Então, tipo assim, aquilo para mim foi a minha volta para casa. E aí eu falo assim, Deus é fiel, né? Porque quando eu cheguei em Campinas, eu assustei meu primo e minhas amigas, né? A Letícia e a irmã dela, com quem eu fui morar. Porque eu cheguei com 3 mochilas de roupa e 8 caixas de livro. E voltei para Campo Grande com uma mudança, um carrinho um bebê? E um bebê. Então, assim, é prosperidade, não é? E um mestrado. E um mestrado, para dar aula na universidade onde eu havia estudado. E aí conheci meu marido agora, o Luzanildo, né? Uma bênção na minha vida. Ela tinha 1 aninho. 1 ano e 7 meses quando a gente se conheceu. Aí depois, em novembro de 2002, né, ele já estava presente na vida dela. Né? Olha, eu acho que a Eliane vai ter que ter 2 episódios para contar a história dessa menina. Porque tem tanta coisa, a gente não chegou nem na metade do caminho, e é uma história tão rica, tão cheia de significados, né?
a maneira como Deus dirigiu a sua vida e te ensinou com muita luta e muita dor. Ele te escolheu para viver e ser forjada no meio de, enfim, muitas alegrias, muitas conquistas, porque você é uma vencedora, mas em meio a muito sofrimento também. Sim, Mas assim, Keila, eu falo que Deus prepara a gente, né? O calo, né? A gente vai calejando, né? Uhum. Porque eu conheci meu esposo, né? O Lusa, ele entrou na minha vida e muitas vezes eu até falo pra ele, quando a gente tava namorando, né? Eu ficava observando, eu falei, não, esse cara não pode ser tudo isso. Alguma vez ele vai pisar na bola, né? E no entanto a gente tá aí já há mais de 20 anos juntos, né? Casamos, né? E eu vejo que realmente ele permanece aquela mesma pessoa que eu conheci lá atrás. Ele é incrível. Ele é uma pessoa... ímpar. Ímpar. Um presente que Deus deu a você. Foi mesmo, porque... E você é um presente da vida dele. Ele mesmo fala isso. Fala que Deus foi misericordioso, né? E eu agradeci naquele dia, eu lembro até hoje, eu estava subindo Afonso Pena para ir para a universidade, eu falei, sabe Deus, eu vou parar de reclamar porque eu não sou casada, porque eu não tenho um pai para minha filha. E não quero mais saber de relacionamento. Eu vou sossegar meu coração e vou cuidar daquilo que o Senhor me deu. E é bom. E é muito para mim. Uhum. Menina, eu descansei o coração. Isso era no meio do ano já. Né? Eu lembro, lançando notas no sistema. Foi quando eu conheci o Lusa. Uma amizade, assim, não tínhamos pretensões, não sabíamos onde que ia dar, né? Uhum. E, no entanto, estamos aí juntos até hoje. Então, assim, eu falo que quando eu descansei o coração, achei que não tinha mais relacionamento para mim, que eu ia ser aquela solteirona que ia cuidar da mãe, da filha. Aí de repente aparece essa bênção na minha vida, né? E é uma bênção essa pessoa. E adotou minha filha, né? Literalmente, porque quando a Luísa começou a ser alfabetizada, ela assinava o nome dele nas coisas, na provinha, no boletim. Aí um dia ele perguntou, filha, por que você apaga o seu nome, né? Ela tinha o nome do pai biológico dela, né? Aí ele falou, porque eu quero ser igual você e a mamãe, eu quero ser de Almeida. Aí eu só ouvindo os dois conversando, né? Eu lembro que eu estava na cozinha fazendo comida e ela na mesa com ele, né? E conversando, daí ele falou, você quer? Ela falou assim, eu quero. Daí eu falei, então o pai vai providenciar para você. Aí ele pediu a guarda dela pro pai biológico, ele rapidamente, porque não tinha contato nenhum com ela, ele abriu mão do direito de pai, passou para o Lusa e ele adotou. Então hoje a Luísa é de Almeida, né? Como ela queria. E é o pai que ela tem. Né? Sim, pai o melhor pai do mundo. Pai carinhoso, atencioso, preocupado, parceiro, né? Que realmente supriu a Luísa, né? Se você chegou até aqui, percebeu quanto Deus já fez na vida da Luísa e da Eliane. Mas essa linda história não termina aqui. No próximo vídeo, vem comigo de volta para casa e para mais uma parte importante da história e da vida da doutora Eliane Borges. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos. Amém. Filipenses capítulo 4, versos 19 e 20. Se gostou desse vídeo, curta, comente, te convido a continuar comigo. Compartilhe com suas amigas. Se inscreva no canal De Volta para Casa 8.39.